Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Plano de Estudo Tutorado, volume 4 do terceiro ano do ensino médio, conteúdo Geografia. Aqui quem está falando é Daiane, né? Estou aqui hoje para fazer a apresentação desse volume 4, mostrar quais são os conteúdos que vão ser trabalhados e fazer a correção das atividades da semana 1. Então vamos lá, ó. Semana 1 e 2 vão tratar sobre meios de transporte, mas na aula hoje eu vou fazer a correção apenas da semana 1, tá bom? A semana 3 vai tratar sobre redes de transporte, a gente vai ver que são premissas diferentes. E na semana 4 a gente vai tratar especificamente das redes de transporte no Brasil. Vamos ao que interessa, que é a semana 1. Então, a semana 1 está dentro desse eixo temático aqui, que é produção e organização do espaço geográfico. O tema tópico são os meios de transporte e sua evolução. E a habilidade é verificar a interrelação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico, em suas diversas escalas. E a outra habilidade é identificar as contradições que se manifestam espacialmente, decorrentes dos processos produtivos e de consumo. Vamos aqui ao conteúdo. Então, o PET começa falando sobre a importância do meio de transporte, ele vai fazer um resgate histórico, dizendo que no passado o ser humano se locomovia para caçar e para buscar água. Além disso, ele vai falar que hoje em dia o transporte é muito importante para fazer circular pessoas e mercadorias, ok? Ele vai falar também sobre o processo de evolução dos transportes, vai dizer que no princípio o homem se locomovia caminhando e que através do seu desenvolvimento intelectual e tecnológico, ele foi aperfeiçoando. Então, o primeiro aperfeiçoamento foi a produção de sapatos com couro de animais, para que o ser humano, para que ele, né, o ser humano pudesse proteger os seus pés, né, e andar por distâncias maiores. Ele vai falar também sobre o desenvolvimento do primeiro meio de transporte, que foi aquático, canoas e botes. Ele vai falar sobre a invenção da roda, que ocorreu nos anos 3000 a.C., na Mesopotâmia, que foi uma grande revolução. Isso porque tornou o transporte mais eficaz, por isso que ela é considerada uma revolução. Vai falar também sobre a domesticação dos animais. Por que a domesticação dos animais é importante? Porque possibilitou o surgimento de transporte por meio da tração animal, usando cavalos, burros, camelos e bois, por exemplo. Tudo isso facilitou a locomoção humana. E com a Revolução Industrial, a partir do século XVIII, o PET vai ressaltar que começaram a surgir ferrovias, né, as vias férreas, que possibilitaram a ligação de vários países do mundo e também a ligação de lugares afastados, remotos, com os grandes centros da época. O PET finaliza falando um pouco, né, bem resumidamente, sobre a história do transporte no Brasil, e aí ele traz como ponto de partida o ano de 1852, quando o então Barão de Mauá recebeu o direito para criar uma linha férrea no Rio de Janeiro. Na sequência, ele vai falar sobre o desenvolvimento da malha rodoviária, que essa malha rodoviária começou a se desenvolver a partir de 1918, ampliou o seu desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial, né, quando algumas empresas nacionais se tornaram responsáveis pela produção de peças de carros, né? E além disso, vai falar também sobre a criação em 1952, né, de uma subcomissão no governo brasileiro responsável por jipes, tratores, caminhões e automóveis,
subcomissão é essa que proibiu a importação de peças parecidas com as produzidas pelas indústrias nacionais. Então, qual que era a ideia dessa subcomissão de jipes, tratores, caminhões e automóveis na década de 50? Era desenvolver a indústria nacional automotiva. Mas, de certa forma, a indústria automobilística brasileira só ganhou um forte incremento, uma grande alavancada mesmo, durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 1956 até 1961, quando esse presidente e o seu governo criou estradas por várias partes do Brasil e produziu, de fato, um sistema rodoviário. Beleza? O exercício, ou melhor, os exercícios são 5, todas as questões são abertas e se vocês observarem aqui, o material, a apostila não veio com espaço para resolver essas questões, então eu montei um arquivo para vocês. Acompanhem aí. Este é o arquivo, pessoal. Então, aqui estão todas as atividades. A atividade 1 pede para descrever as necessidades que o homem tinha para se locomover no passado e as necessidades de hoje em dia. Então, são duas coisas. Vou ler o gabarito, vocês veem como ficou. Então, no passado, a locomoção humana tinha como principais motivos a caça e a busca por água. Então, essa primeira frase se refere às necessidades antigas. Atualmente, os meios de transporte auxiliam na locomoção de pessoas e mercadorias entre cidades, estados e países. Então, este é o gabarito da questão número 1. Vamos à atividade 2. Para avaliar o meio de transporte de uma determinada região, qual o melhor indicador? Por quê? Quem leu o texto do PET, lá no próprio texto, tinha a resposta. Como a gente avalia o meio de transporte? A partir do nível de desenvolvimento social e econômico. Por quê? Pois ele permite mostrar o que se transporta e principalmente como se transporta, ou seja, a qualidade dos meios de transporte e também das redes de transporte. Então, só adiantando um pouquinho, o carro é um meio de transporte, a rodovia é uma rede, ok? Então, o gabarito da atividade 2 ficou desse jeitinho aqui. Vamos à atividade 3. Onde e quando foi inventado a roda? Qual a importância dessa invenção para o setor de transporte? São duas perguntas, precisamos dar duas respostas. Então, onde? Na Mesopotâmia. Quando? Em 3000 a.C. Então, essa primeira frase, primeira resposta. A invenção da roda foi considerada uma revolução, pois tornou o transporte mais eficaz. Quando elas foram aplicadas em carros tracionados por animais de grande porte, domesticados pelo homem. Então, por que a roda teve uma grande importância? Porque tornou o transporte mais eficaz, principalmente associado aos carros tracionados por animais. Beleza? Então, este é o gabarito do número 3. Vamos ao número 4, que é uma questão mais complexa. Ela pede o seguinte: faça uma análise sobre os meios de transporte usados pelo homem antes e pós-revolução industrial, avaliando suas características. Então, veja bem, é uma questão mais complexa, a gente tem que fazer uma análise. Então, vou ler o gabarito para vocês devagarzinho, para vocês acompanharem. Então, na antiguidade, o homem se locomovia apenas caminhando. O primeiro meio de transporte inventado foi aquático, canoas e botes. Um elemento muito importante foi a invenção da roda e a domesticação de animais, que proporcionou o transporte de tração animal. Então, pessoal, este primeiro trecho responde à primeira parte, é o antes da Revolução Industrial. Vamos agora ao pós-Revolução Industrial.
Com a Revolução Industrial surgiram ferrovias e vias férreas, que ligaram vários países e lugares remotos com os grandes centros da época. Além disso, o surgimento da aviação também reduziu a dependência do transporte marítimo e tornou as viagens mais rápidas e seguras. Então, a gente tem aqui, vou colocar de outra cor para vocês verem. Então, aqui nós temos a segunda parte, que é o pós-revolução industrial. Então, este é o gabarito. Questão número 4. Vamos à questão número 5. Faça um breve resumo. Então, não tem como a gente escrever em uma linha, pessoal. Resumo é resumo, por mais que ele seja breve, né? Não tem como a gente fazer em uma linha. Faça um breve resumo sobre a evolução dos meios de transporte no Brasil. Gente, a gente poderia começar esse resumo de várias formas. Eu optei por fazer o início, assim como o PET, trabalhando então com 1852 como ponto de partida, tá bom? Então, o meu resumo ficou da seguinte forma. Tomaremos como ponto de partida o ano de 1852, quando o Barão de Mauá recebeu a concessão para criar uma linha férrea no Rio. A primeira estrada de ferro do país foi inaugurada em 1854. O setor ferroviário brasileiro cresceu até 1920, quando se destacou a partir daí a malha rodoviária. Até 1918, o Brasil importava, ou seja, comprava de fora carros prontos, montados. No ano seguinte, 1919, começou a importar as peças e passou a montá-los aqui mesmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, então a gente está falando de 1939 a 1945, algumas empresas nacionais foram responsáveis pela produção. No final do conflito, então ao fim de 1945 e em diante, Getúlio implantou uma política para incentivar o consumo de peças nacionais. É aquela proposta da substituição de importações, substituir importados por nacionais. Porém, a indústria automobilística brasileira só alavancou, de fato, no decorrer do governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961. Daí, um breve resumo da evolução dos meios de transporte no Brasil. Um beijão para vocês. Eu os aguardo na semana que vem com a correção da semana 2 do PET volume 4. Tchau, tchau!